chamados por seus atributos. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Cantem para Ele, louvem, contem todos os seus atos maravilhosos. Agora a igreja. Glorifique-se o Senhor santo nome, alegrem-se os corações dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus domínios alcançam toda a terra. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Todos agora. Dê ao Senhor, ó família das nações. Dê ao Senhor glória e força. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Vamos, irmãos, agora fazermos uma oração de invocação, mesmo assentados. Senhor nosso Deus, nosso eterno e grandiosíssimo Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos para adorar e engrandecer o Teu santo nome. E aqui, Senhor, reunidos, o Teu povo aqui que sobe até a Tua casa para esta adoração, clamamos pela Sua presença, Senhor, santa diante aqui do nosso meio, santa, Senhor, aqui diante de cada lar aqui representado, Senhor. Ó Deus querido, venha nos dirigir em cada ato deste culto, através das orações, através dos cânticos, através da leitura da palavra, através dos instrumentos, através das nossas vozes, Senhor. E também todas aquelas pessoas, Senhor, que não puderam estar aqui esta noite, mas que certamente o Senhor esteja abençoando e guardando cada uma delas. É no nome santo do nosso Senhor Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e cantarmos o hino de número 395. Coloquemos-nos em pé. Dias,
juntos ouvimos a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus na palavra. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Neste momento, irmãos, agora a igreja, todos, Entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos fazer uma oração, irmãos, de contrição. Eu vou pedir para a nossa irmã Raquel nos conduzir nesta oração. Maravilhoso Deus, graças nós te damos, ó Pai amado, por cada oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos subindo a tua casa, ó Pai, louvando e bendizendo o teu santo e bendito nome, porque só tu és digno de toda honra e de toda glória. Obrigado, Deus, porque um dia, Senhor, o Senhor entregou o seu único filho, Pai, ali naquela cruz, para que morresse em nosso lugar, Senhor Deus, e assim, ó Pai, nos dando livre acesso diante de Ti, ó Pai, onde nós ali derramamos diante do Teu altar as nossas petições, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas alegrias, ó Pai, tudo, ó Pai, entregamos a Ti, e sabemos, ó Pai querido, que tudo vem de Ti. O Senhor, ó Pai, é que nos fortalece a cada dia, para que nós viemos a andar conforme a Tua vontade, Senhor Deus, quando muitas vezes desviamos deste caminho, o Teu Santo Espírito nos toca profundamente, ó Pai, mostrando a nós, ó Pai, qual a direção a seguir, Senhor. Por isso, ó Pai, somos gratos, ó Pai, pelo Teu grande amor para conosco, Senhor, esse grande presente, ó Pai, que o Senhor deu para cada um de nós, ó Pai, e por isso, ó Pai, estamos diante da Tua presença, agradecidos a Ti, Senhor. Que o Senhor, ó Pai querido, esteja, ó Pai, moldando as nossas vidas a cada dia, para que nós andamos conforme o Teu querer, Senhor. Ó Deus amado, retire de nós tudo aquilo que não Te agrada, Senhor Deus, nos traga, ó Pai, a cada dia um coração, ó Pai, transformado diante de Ti, um coração, ó Pai, que alegra os Teus olhos, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas e sabemos, ó Pai, que muito ainda o Senhor vai fazer por nós, ó Pai. No momento oportuno, cada um de nós, ó Pai, receberá de Ti, ó Pai, tudo aquilo que nós almejamos, se estiver de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos agradecidos a Ti. Amém. Amém. Novamente, irmãos, iremos ler aqui a igreja, no segundo ponto. Entre por suas portas com ações de graças, e em seus atos com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Nos atos do Senhor, um louvor. E assim nós convidamos o grupo da igreja para nos conduzir a todos com cânticos espirituais.
está, Senhor Deus, com aqueles irmãos que não puderam vir, tu sabe que conhece cada coração, se for por motivo de doença, Senhor Deus, enfermidade, vem estar curando, sarando, Senhor Deus, conforme o teu querer, e aquelas pessoas que estão desanimadas, Senhor Deus, Senhor, está levantando, Pai, para que eles venham, Senhor Deus, sentir o desejo, Senhor Deus, imenso de estar aqui conosco, Senhor Deus, louvando o santo maravilhoso nome, Senhor. Venha, Deus amados, estará, Senhor Deus, como pastor, para trazer a mensagem, Jesus, e vem de encontro nos nossos corações, Senhor. Nós possamos estar gravando, Senhor Deus, a tua palavra todo dia em nossas mentes, Senhor Deus, e te servir sempre, testemunhando, Senhor Deus, aí fora. Venha, querido Senhor, está conosco, sempre edificando cada dia mais a estar na tua presença, Senhor Deus. Glórias ao teu nome, Senhor, grandioso é o Senhor. Muito obrigado por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Hoje já estivemos aqui de manhã, louvando o nosso Deus. Não? Está certo? Hoje de manhã nós já estivemos aqui, também falando um pouquinho sobre família, também na nossa comunhão, no belo churrasco, promovido pelos irmãos, muita brincadeira e muito alimento. E eu ouvi dizer aí, né, que vai ter uma continuidade daqui a pouquinho. Então hoje, além de ser o domingo do Senhor, um dia de comunhão, um dia que nós estamos lembrando e falando sobre a família, também é o dia da ceia do Senhor, aonde nós também estaremos expressando essa comunhão máxima que nós temos uns com os outros e com o nosso Deus. A nossa comunhão, ela é tanto vertical quanto horizontal. Não pode haver falha, nem na horizontal nem na vertical. Nós precisamos trabalhar em harmonia nessa nossa união. E nesta noite eu quero falar com vocês então no Salmo 127, família, uma bênção nas mãos de Deus. De manhã nós falamos sobre a família cristã, a família da fé, a grande família em Cristo Jesus. Nesta noite nós vamos falar sobre as nossas famílias mesmo, famílias de sangue. E mesmo sendo assim, ela é também bênção nas mãos do nosso Deus. Vamos lá então. O salmo em questão, o Salmo 127, ele nos ensina sobre prioridades na vida. Este salmo foi escrito por Salomão. E Salomão enfatizou 3 aspectos importantes na vida de uma pessoa: habitação, segurança e família. 3 aspectos importantes na nossa vida. E por incrível que pareça, o homem mais sábio que este mundo já conheceu, Salomão, ele falhou nesses 3 aspectos da vida: habitação, segurança e família. Salomão, por exemplo, ele falhou na construção também do templo, do palácio. Isso está lá no livro dos Reis, capítulo 9, no primeiro livro. Salomão também falhou na segurança do seu reino, visto que o seu reino terminou dividido entre seus filhos. Isso também está no primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Salomão falhou também na construção de uma família, visto que os seus casamentos políticos defraudaram a imagem do Deus dos pactos, do Deus da aliança. Está lá no primeiro livro dos Reis também, capítulo 11. Então eu não tenho certeza de quando este salmo foi escrito. Não sei a data ao certo. Nas pesquisas também a gente não encontra a data certa quando foi escrito este salmo. Mas, se este salmo foi escrito no final da vida de Salomão, eu digo que trata-se então de esse salmo de hoje trata-se de uma triste confirmação de que ele falhou no criar a família, na segurança da sua casa e na segurança do seu reino.
Agora, se esse salmo foi escrito então no início da sua caminhada com Deus, então trata-se de um fracasso ainda maior de Salomão. Porque a gente pode ver que ele não colocou nada daquilo que ele tinha como sábio em prática. E esse salmo, então, é um alerta para todos nós, ainda hoje, quanto às nossas prioridades, sobre as prioridades invertidas. Então, este salmo é um alerta para todos nós. Não podemos, irmãos, perder de vista o seguinte: todos nós aqui trabalhamos para o sustento da nossa casa. Você sai de manhã na labuta, buscando trazer o pão de cada dia para a sua família, para que a sua família seja um lugar em que as futuras gerações sejam fiéis ao Senhor e adorem em espírito e verdade. Eu acredito que todo pai, toda mãe, quando acorda de manhã, sai para a labuta, ele sai com este pensamento, de trazer provisão para casa, para que a sua família seja então mantida e seja alvo sempre do Espírito Santo. E conforme o salmista vai nos dizer, logo no versículo 1 e 2, nós corremos um grande perigo. E é este perigo que vai ser projetado, o perigo da não dependência do Senhor. O salmista diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dorme. Amados, o salmista, ele começa dizendo aqui que é em vão. E essa expressão ela é muito conhecida, já de Salomão. Ele escreveu o livro de Eclesiastes e ele diz que a vida ela pode ser em vão. Essa expressão aqui é utilizada em duas ocasiões, no primeiro versículo e uma vez no segundo versículo. E fala de algo inútil, de algo sem valor. Desse slide nós podemos ver, fala de algo que traz frustração, não leva ao objetivo desejado. E isso se aplica em você construir a sua casa, isso aplica em você montar uma guarda sobre a sua casa, e também significa o seu trabalho. Isso aplica nessas três esferas da sua vida. Ele fala que algo inútil, algo sem valor, algo que traz frustração, algo que não vai levar ao objetivo desejado, nessas três esferas da sua vida, se você não tiver o Senhor como centro. No versículo 1 ele diz: olha, se o Senhor não constrói a casa, os trabalhadores, os construtores vão fazer tudo em vão. A primeira parte do versículo então apresenta o esforço, o cenário do esforço, que se não for feito sob a dependência de Deus, isso vai gerar frustração, a inutilidade. E a inutilidade na vida familiar, ela se dá quando os caminhos são traçados e Deus não faz parte deles. Quando você planeja, quando você levanta e diz assim logo de manhã: agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você deixa Deus de fora dos seus planos, então o salmista vai dizer: você está caminhando para a inutilidade. Como Tiago diz, ele disse assim: olha, quando você for fazer os seus negócios, saia dizendo, se Deus quiser, porque Deus deve fazer parte dos nossos planos e dos nossos projetos. Toda casa, ela é construída por alguma pessoa, mas aquele que conseguiu todas as coisas, no final é Deus, e a Ele é toda a glória.
Devemos, irmãos, ter olhos voltados, levantados para Deus, para alcançarmos sucesso em todos os nossos empreendimentos e alcançarmos bênçãos também em todos os nossos confortos e também divertimentos. Porque feliz, abençoada é a família que teme ao Senhor, a família que vive de acordo com a sua palavra. E o Salmo 127 mostra isso, como é Deus quem cuida de todos os detalhes da nossa vida. Tudo que nós fazemos, só fazemos porque Deus nos mantém. Se vocês amam Jesus Cristo, obedecem aos seus mandamentos, então vocês vão desfrutar a vida ao máximo. Se você reconhece Jesus em todas as áreas da sua vida e anda em obediência à palavra de Deus, então a sua família será ricamente abençoada e não vai lhe faltar nada para viver, e você e sua casa serão felizes e tudo dará certo. Amados irmãos, a suma desse salmo é: sem Deus nada prospera. É Deus quem dá sucesso, é Ele quem protege, é Ele quem provê, também é Ele que dá filhos a seu povo. Salmo 127, parte B, diz assim: se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la como sentinelas. Essa parte do Salmo é a segunda parte e é um lembrete sobre os aparatos de proteção que podem nos dar aquela sensação de segurança. Tecnologia, câmeras de segurança, guardas, vigias, fala sobre isso, muros altos, fala sobre serpentinas sobre muros, sobre essa vigilância que nós colocamos na nossa casa, colocamos também em nosso carro, fala sobre essa tecnologia. Mas, irmãos, tecnologia alguma, longe da dependência de Deus, pode nos manter seguros. Você pode ter o melhor aparato de tecnologia na sua casa, mas o salmista está dizendo: se Deus não for o centro da sua casa, isso tudo é em vão. Salomão diz que nada vai adiantar, não vai adiantar planejar a construção de uma casa, não vai adiantar contratar pedreiros, comprar materiais de construção, se Deus não for o construtor. Ele diz assim: seria em vão tudo isso, se Deus não estiver ali como o alicerce da sua vida. Seria em vão o trabalho policial nas cidades, se Deus não guardar o seu povo. Seria em vão. Da mesma forma, amados irmãos, o trabalho também seria inútil se Deus não provesse, melhor dizendo, o seu povo. Nesse salmo, vemos então que tudo vem de Deus. O Salmo 127, verso 2, continua dizendo: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento. A palavra preocupar aqui nos lembra sobre as consequências do pecado. Trabalhar penosamente, essa é a ideia. E quando recebemos ali por parte de Deus o castigo pelo pecado de Adão e Eva, um dos castigos foi esse, o trabalho se tornar árduo. A ideia é que Adão, antes de pecar, ele já trabalhava, ele administrava o jardim do Éden, mas isso não era tão penoso, não era penoso na verdade. Agora, após o pecado, se tornou árduo, se tornou penoso. E o salmista está dizendo aqui, a palavra preocupar é a palavra penosamente. E essa palavra então nos lembra a consequência do pecado, esse trabalho árduo. E o salmista está dizendo: não adianta nada você trabalhar penosamente
se o seu trabalho também não estiver convergindo em torno de Cristo. E aí ele usa uma expressão que seria assim: o Senhor dá sono àqueles que dependem dele. Essa questão de termos sono já mostra a segurança de Deus para conosco. Até mesmo dormindo, Deus nos abençoa. Até mesmo a questão de deitarmos, chegarmos depois de um dia cansado, talvez até preocupados com os nossos afazeres, mesmo assim Deus ainda nos dá um sono tranquilo, reparador, e isso é bênção de Deus. O Salmo de número 4 diz assim, que nós podemos deitar e nos pegar no sono. Por quê? Porque o Senhor está cuidando de nossa vida. Podemos dormir em paz. Isto é a promessa, esta é a promessa de Deus para conosco. Quando temos Deus como o centro da nossa família. Porque, amados irmãos, o propósito de Deus para as famílias e o ambiente do lar é que ali seja um lugar de total dependência e confiança de Jesus Cristo. Agora, quantos lares possuem um ambiente pesado por não ter confiança no Senhor? Dívidas, indisciplinas, o excesso de trabalho, falta de coerência na disciplina dos filhos. Tudo isso tira a paz da casa, tudo isso tira o sono de quem está dentro da casa. E igreja, o trabalho duro é bom, mas não é a razão do sucesso. Esse é o complexo do super-herói. De trabalhar, dar um duro danado. Mas, amados irmãos, o trabalho duro nem sempre é a resposta. Se ele está fora do foco, que é Jesus Cristo, o salmista está dizendo, ele é em vão. Também, só porque Deus é o construtor e está cuidando de tudo, isso também não significa que podemos ser preguiçosos, como esses lares. Não significa que podemos sentar em nosso sofá e ficar ali largado no sofá, esperando que o céu se rompa e Jesus Cristo então dê em nosso colo toda a provisão. Não. Esse salmo também não significa que devemos ser preguiçosos. Aqui o salmista está falando sobre a futilidade do trabalhador que se esforça sem considerar que é o Senhor que supre a necessidade da sua casa. Lá no livro de Eclesiastes, Salomão expressou já a importância de percebermos que a vida é vazia, que a vida é sem sentido, sem Deus. E isso nessas três esferas, da sua casa, da sua família e do seu trabalho. Essas esferas, se você não tem Deus como prioridade na sua vida, como centro, isso é em vão. Você pode construir a mais bela casa, a ter a maior segurança nessa casa. Você pode ter um trabalho maravilhoso e dar um duro danado naquele trabalho. Você pode ter uma família, você pode construir planos e projetos, mas se Deus não for o centro de tudo isso, o salmista está dizendo, isso é inútil, é em vão. Assim, amados irmãos, percebemos que como construir uma casa e protegê-la, então é inútil sem o Senhor. Assim é trabalhar longas horas, árduas horas, sem Jesus, isso também é inútil. Muitas pessoas buscam sua satisfação, sua realização em seu trabalho, trabalhando cedo, voltando tarde para casa, trabalhando nos finais de semana, dando um trabalho muito duro. Eu não sou contra o trabalho, devemos trabalhar sim, manter a segurança da nossa casa, manter a vigilância da nossa família. Mas, amados irmãos, a ideia é, se fizermos isso, mas não tivermos Deus no centro, isso não adianta nada.
Às vezes, a nossa rotina nos faz ignorar o verdadeiro propósito da nossa casa. Trabalhos excessivos, turnos extras, longas horas de trabalho, nos fazem ignorar o nosso compromisso, o verdadeiro compromisso com o propósito, da nossa casa. E aí, muitas famílias, para preencher esse vazio do relacionamento familiar, da disciplina, educação cristã, para preencher esse buraco, então buscam formas extras para preencher essas lacunas, presentes, passeios, férias, como se fosse algo que iria preencher essa falta da família onde ficou esse buraco. Nada contra férias, jogos, não, mas lembrando que essas coisas não devem tomar o lugar de Deus na nossa família. Hoje de manhã nós falamos sobre as telinhas. As telas têm que tomar o lugar de Deus na nossa família. Os nossos filhos, às vezes, para não nos incomodar, para nos deixar mais tranquilos, nós permitimos que eles então fiquem em frente às telas. E até nós mesmos, como pais, às vezes deixamos nos levar muitas e muitas horas diante de redes sociais. Momentos em que nós poderíamos estar conversando entre família, falando sobre a palavra de Deus, conversando sobre os prodígios de Deus na nossa vida como família, na Bíblia. Nós desperdiçamos esses momentos em redes sociais, nas telas. E isso causa uma ruptura na família, mais cedo ou mais tarde. Esse não é o plano de Deus para a família. Nosso lar, a nossa família deve refletir a vontade de Deus para a nossa família. Deus deve ser o foco do nosso lar. Não o celular, nem o tablet, nem a televisão. O foco deve ser Deus. Ser prioridade na nossa vida, frequentar a igreja, frequentar o culto, frequentar a escola bíblica dominical. Ser prioridade na nossa vida, frequentar a reunião de oração com a nossa família. Reunião nas casas. Isso deve ser prioridade na nossa vida. Um tempo para orar junto também. Ler a palavra de Deus também deve ser prioridade na nossa família. Irmão, se isso não for prioridade na nossa vida, chegará um tempo que não será prioridade, então, na vida de nenhum dos membros da família. E aí, o estrago estará feito. Por isso, nós precisamos aproveitar as nossas oportunidades para sentarmos juntos, conversarmos, dialogarmos como foi o dia. Eu sei que a correria do dia a dia, às vezes, abafam esses momentos que temos de ficar em casa. Já chegamos com vontade de dormir, de descansar. Mas se valorizamos a família, precisamos investir tempo na família. E se eu tenho horário lá no finalzinho da noite para ficar com a família, eu devo ficar. Porque é um mandamento de Deus. Eu preciso deste momento em família. Assistir um bom filme com a família, almoçar com a família, sair para lanchar fora com a família. E em todos esses tempos, lembrar sempre do Senhor. O Senhor deve estar no centro. Porque tudo isso, se o Senhor não estiver no centro, é em vão. Salomão fala sobre o que é mais importante para as pessoas: construir um lar, uma família, proteger a família, proteger a comunidade onde ele frequenta, que é a nossa igreja, diríamos assim, trabalhar duro
para sustentar a família, mas ele deixa bem claro, ele chega à conclusão de que tudo isso é em vão, sem o envolvimento de Deus, sem as bênçãos e a ajuda de Deus, tudo é em vão. Infelizmente, amados, a maioria das pessoas está vazia por dentro, porque trabalha em vão, corre a vida como se estivesse correndo atrás do vento. Eu não sei se vocês já correram atrás do vento. Quando criança, eu corri muito atrás do vento. Morava em uma colônia, em uma fazenda lá em Minas Gerais, e a molecada ouvia a história que quando passasse um redemoinho, o Saci Pererê vinha dentro do redemoinho. Então você pegava uma peneira e ficava ali, e quando o redemoinho passasse, você jogava a peneira, e aquela peneira ia mostrar o Saci Pererê pulando dentro da peneira. E a molecada ficava louca com isso, doida para ver o Saci Pererê, e ficava todo mundo de tocaia. E lá em cima apontava o redemoinho, vinha naquela terra vermelha, levantando, trazendo tudo, e a molecada ali correndo risco, né? E esperando o redemoinho para lançar a peneira, saia correndo atrás do redemoinho para lançar a peneira. A gente jogava a peneira e não via nada, nunca viu, né? E o redemoinho ia embora, mas a gente saía correndo, distâncias, longe, atrás daquele redemoinho para nada. Essa é a ideia de Salomão. Uma vida sem Deus é você correr atrás do vento. É inútil, você não vai ter nada. Por mais que você ache que você vai conseguir um belo carro, um belo apartamento, uma bela casa, casa na praia, olha, conseguir isso, mas sem Deus, isso é vão. Não adianta nada, é correr atrás do vento, é loucura. E infelizmente a maioria das pessoas está assim, correndo atrás do vento. E como resultado, uma vida vazia. Seus casamentos desmoronam, suas famílias se desfazem, e tudo pelo que elas trabalham, no final, desaparece. Isto foi uma das últimas frases do inventor Steve Jobs. No finalzinho da vida, uma doença séria, e ele faz os seus últimos relatos ali, está na internet, e ele relata sobre os barulhos dos aparelhos na UTI, né, das bombas, né, mecânicas, e ele dizendo assim, olha, tudo que eu consegui, tudo que ele tem, a riqueza, todo o trabalho que ele deu, tudo, ele falando as palavras dele, eu estou parafraseando as palavras dele, ele disse, tudo isso foi em vão, porque agora só ouço os barulhos da máquina atrás de mim. Não consigo comprar a vida. Um dos homens mais ricos que este mundo também já conheceu. Isso nos mostra, irmão, que nós podemos ter tudo que essa vida pode nos dar, mas sem Deus é correr atrás do vento, é correr atrás do redemoinho, é loucura, é inútil, é trabalhar e ver seu trabalho desaparecer. Por quê? Porque deixamos Deus fora de tudo. E quando a gente deixa Deus fora de tudo, igual o salmista Asaf diz, ele olhava para o vizinho prosperando, e o vizinho não temia Deus, e o vizinho prosperando, e ele não. E ele, num ponto do salmo, ele sentiu até uma pitadinha de inveja do vizinho que não adorava a Deus. A família engordava, a família prosperava, e ele nada. E ele adorava a Deus e nada. Mas no finalzinho ele vai dizer isso. Por mais que a gente consiga as coisas, se não tiver Deus, é em vão. E se não tivermos muito, mas se estamos com Deus, esse pouco é muito. E Jesus contou a história de dois homens que construíram suas casas. Um construiu sobre a rocha e o outro sobre a areia. Quando as tempestades vieram, a casa na areia desmoronou e a casa na rocha ficou firme, porque estava construída sobre a rocha. E Jesus então enfatizou a aplicação
ilustrando da seguinte maneira: aqueles que constroem seus amores, seus lares no Senhor, constroem sobre um alicerce firme e vão resistir a qualquer tempestade. Então, irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhamos, e a nossa proteção é vã. Podemos fazer tudo o que pudermos, e devemos fazer, para proteger o nosso lar, a nossa família. Mas precisamos lembrar que a nossa verdadeira segurança, ela está no Senhor, somente Deus. O salmista nos diz que, a menos que o Senhor edifique a casa, próximo slide, tudo é em vão. O que é em vão? Os irmãos podem ler para mim? O nosso trabalho é vão sem Deus. A nossa proteção é vão sem Deus. E o trabalho? Tudo. As 3 esferas da sua vida. Se você não tem Deus, isso é vão. Na segunda parte do Salmo, do verso 3 a 5, ele fala então sobre os filhos. São eles bênção do Senhor. E o salmista diz assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem a sua aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade. A aljava era aquela bolsa de couro que o arqueiro carregava nas costas, um canudo de couro, e ali ele colocava 5 flechas. O arqueiro era tão profissional, tão bom, que ele era um sniper naquela época. Com uma flecha, ele acertava o alvo a mais de 1000 metros. Era muito bom, ele não precisava de muitas flechas. 5 flechas era suficiente para ele fazer um estrago na guerra. E o salmista ele diz assim que a família pode encher a aljava, são 5. Tem casais que têm 5 filhos, então encher a aljava. Outros 3 cumpriram o pacto. Os outros tiveram 1, 2 ou 4, não cumpriram o pacto nem a aljava, mas estão cumprindo o mandato de multiplicar, segundo o reverendo Noal sempre dizia, Mas a questão, amados irmãos, aqui dos filhos da aljava, e hoje eu acredito que nós vivemos em um mundo tão hostil, que planejar ter filhos hoje em dia é motivo de desconfiança por parte de muitas pessoas. Nós que temos princípios cristãos de vida, nós nos preocupamos com o rumo que o mundo tem tomado. E isso nos leva a pensar: será que faz sentido ter filhos em um ambiente tão hostil como nós temos hoje, com tanta violência, ideologia de gêneros, linguagem neutra? E a gente pensa sobre isso. Será que faz sentido ter filhos? Para muitos casais, por exemplo, filhos são um atraso na carreira profissional, filhos são dívidas, filhos atrapalham a rotina da casa, filhos tiram o conforto pessoal. Eu já conversei com muitos casais recém-casados. Não, agora a gente não quer ter filhos, não. Filhos é um estorvo, atrapalha. A gente quer adquirir casa, apartamento, profissão. Depois a gente pensa nisso. E daí, quando chega a hora de pensar nisso, a idade já passou e não consegue ter mais filhos. Ou quando tem, há uma grande dificuldade para tê-los. Mas essa é a ideia da sociedade. Além disso, a decepção da vida, filhos rebeldes, ingratos, insensíveis, tudo isso faz que muitos casais se perguntem: vale a pena ter filho? Mas para a igreja de Jesus Cristo, vale. Porque as crianças, elas são reconhecidas como herança, não um embaraço. As crianças são recebidas como recompensa de Deus. A Bíblia fala dos filhos como herança. A Bíblia fala dos filhos como recompensa. A Bíblia fala dos filhos como satisfação. Quando são disciplinados na palavra do Senhor, eles são fontes de bênção.
A Bíblia fala que os filhos são defesa dos pais, e muitos filhos defendem os pais, cuidam dos seus pais da velhice, e isso é grato, é um testemunho. Os filhos amados são a defesa e o caráter dos pais. Os filhos de pais que confiam no Senhor, eles têm um caráter digno e não há nenhuma acusação contra eles. Meus filhos, por exemplo, quando eu peguei o Covid, que bênção, me ajudaram muito, foram minha defesa, meus ajudadores, junto com minha esposa. Filhos são bênçãos, e o salmista, ele nos ensina isso, que não há nada mais importante e valioso do que a nossa família. Os filhos são gerados por Deus e apoiam seus pais nos combates da vida. Os filhos pertencem a Deus, são herança, vem de Deus, Deus nos deu. Os filhos são propriedades do Senhor. Os filhos pertencem a Ele. E Ele designou aqueles que são pais para partilhar desse presente. E Deus diz assim para todos nós, assim, principalmente aqueles que têm filho, né? Olha, eu vou melhorar o seu armamento um pouco. Eu vou dar a você um filho. E aí Deus te dá um filho, uma flecha nas suas mãos, para continuar e continuar a vencer. Então, irmãos, os nossos filhos são herança, o nosso galardão. Eles não são o nosso dinheiro no banco, eles são o nosso próprio banco. O salmista confirma: quem teme ao Senhor certamente será abençoado. Esta família será abençoada todos os dias da sua vida, e ela vai viver para ver os seus netos. Igreja, uma ressalva, tá? Embora ainda haja livre arbítrio dos nossos filhos quando eles forem adultos, o princípio é verdadeiro. Investir com amor em seus filhos e criá-los nos princípios da palavra de Deus, isso vai ajudá-los a tornar, ou melhor, a tomar as decisões certas quando envelhecerem. Meu filho, eu trouxe na igreja, na escola dominical, no culto, eu encaminhei enquanto pude, mas hoje ele não está mais na igreja. Essa ressalva é isso, ele tem o livre arbítrio, ele faz as suas próprias escolhas. Mas, amados irmãos, tudo aquilo que você investiu no seu filho, na sua filha, que você educou, que você dedicou, pode ter certeza, isso vai ajudá-lo a tomar as decisões certas quando precisar. Isso é bíblico. O que nós podemos concluir? No Antigo Testamento, falar um pouquinho sobre as flechas. As flechas, no versículo 4, Salmo 127, as flechas estavam entre as principais armas da época. As flechas poderiam ser usadas para grandes males também, como matar pessoas inocentes, ou elas poderiam ser usadas também para grandes benefícios, como defender vidas contra ataques inimigos. Então a flecha, ela tem duas direções, o mal e o bem. Tudo depende de como você vai direcionar a sua flecha. Você tem o seu filho nas suas mãos. Você é o arqueiro. Você vai lançar. E tudo vai depender desse seu lançamento. Pode ser para o mal, mas também para o bem. As crianças, no Salmo 127, elas são comparadas às flechas no sentido positivo, para o bem. Diz o texto que os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do grande guerreiro. Mas, no entanto, amados irmãos, uma criança só não tem um grande potencial para o bem,
Mas a Bíblia deixa claro também que uma criança tem um grande potencial para o mal. E isso vai depender do treinamento que ela recebeu. Se ela recebeu o treinamento das telinhas, das redes sociais, então, amados irmãos, é um grande risco para que ela também siga para os maus caminhos. Então, acende as luzes do celular. Olha por ele, não tem problemas. Mas caso acabe novamente, só as criançazinhas aí dos celulares. Tá? Amados irmãos, então vai depender do treinamento dos pais. Eu disse certa vez que por trás de um rei que era temente ao Senhor, um rei cristão, sempre tinha uma mãe cristã, com valores e princípios ideais bíblicos. Por trás de um rei que era mau, que odiava as coisas de Deus, sempre estava uma mãe que também odiava os princípios bíblicos. Então seu filho é uma flecha, e essa flecha, ela sempre tem um alvo. Pode ser o mal, pode ser o bem, depende dos pais. Os pais são os pedagogos dos filhos. Competem a eles o ensino, a formação do caráter dos filhos. Não me engano a gente achar que o caráter dos nossos filhos é da responsabilidade da escola bíblica dominical, do culto, não. Faz parte da formação, mas não é a formação. Isso é de casa, nossa, como pai. Portanto, irmãos, concluindo já, nenhum investimento de tempo, energia ou recursos materiais que você fizer deve ser considerado grande demais se isso for necessário para educar, treinar nossos filhos no caminho que deve seguir. Devemos trazer isso sempre em mente, ter a palavra de Deus como centro da nossa vida. Devemos trabalhar para isso, nessas três áreas da nossa vida: família, trabalho e a nossa vida. Se Deus não estiver nesse centro, tudo isso será. Amém? Deus abençoe a vida. Eu acho que os irmãos têm bastante bateria aí. Porque agora nós vamos passar para a ceia do Senhor. Deixa rodar. Ainda hoje estávamos falando sobre o candelabro. O candelabro era uma parede onde as pessoas colocavam as velas para manter a claridade no momento das reuniões. Hoje nós temos essa tecnologia fantástica. Várias luzinhas e clareia demais a tela. Você dessalta na frente do pai? Você dessalta na frente do pai? A senhora está procurando dela?
vou ler a palavra de Deus que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 21, a partir do versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças e partido, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, conforme as palavras do apóstolo Paulo, nós entendemos que esse momento da ceia do Senhor, além de ser um momento de comunhão, nossa comunhão, porque no costume oriental, você sentar em torno da mesa era um significado de amor mesmo, cortesia. Até hoje, os judeus ainda têm uma grande estima de sentar em torno da mesa, significando um momento de união. Nós nos sentamos todos aqui em torno desta mesa, mas de maneira simbólica nós sentamos em torno desta mesa para participar do pão e do cálice. E isso então é uma prova do nosso amor uns com os outros e também da nossa união com Cristo Jesus. E ele também fala que esse momento é um momento da gente testemunhar. O que vamos fazer aqui é testemunhar também os valores cristãos, a nossa vida em Cristo Jesus. Nossos amigos que nos visitam, nosso desejo é que um dia também participe conosco. Nossos filhos que estão crescendo, vendo a nossa tradição. Nosso desejo é que, com o nosso testemunho, a cada final de mês com a Santa Ceia, vocês também sejam impactados por esta comunhão e desejem fazer parte conosco desta mesa. É uma grande alegria para nós quando nossos filhos, nossos amigos, venham também fazer parte conosco deste momento. Então, todos os irmãos que estão em plena comunhão com Cristo Jesus e com a sua igreja, eles estão convidados a participar conosco do cálice e também do pão neste momento. Mas antes nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, neste momento nós nos dobramos diante do teu altar santo. Ó Pai querido, rogando que o Senhor venha nos sondar, esquadrinhar a nossa alma. Perdoe-nos, ó Pai, de tudo aquilo que pecamos e falhamos para contigo e também para com os nossos filhos. Dai-nos forças, ó Deus, para continuar na nossa jornada. Aumente a nossa fé, ser conosco, nos fortalecendo naquelas áreas que precisamos mais, dar-nos resistência para continuarmos na nossa peregrinação. Ó Pai querido, pedimos que nesta noite de Santa Ceia, que este alimento, o cálice e também o pão, juntamente com a palavra do Senhor, lida, cantada, pregada, faça-nos sempre fortes e revigorados para combatermos, ó Deus, os males do dia a dia. Pedimos a Deus, como Jesus Cristo nos ensinou, que o Senhor nos fortaleça para os dias maus, nos livre de todos os males, nos ajude, Pai, a caminhar olhando somente para Cristo Jesus. Dai-nos forças, ó Deus, para mantermos a nossa família, a família de sangue e centrada em Cristo Jesus, a família de fé também, sempre agindo em prol do crescimento do teu reino. Dai-nos forças, ó Pai, para manter essas duas famílias sempre com os objetivos e propósitos que o Senhor requer sobre nós. E é em Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Pela mão
Isaías diz que o corpo do Senhor Jesus Cristo seria rasgado, seria moído em favor dos seus. De fato, Jesus Cristo passou pela via sacra, sofreu em favor dos seus filhos. Diz também que o sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário, o sangue do Novo Testamento, símbolo também para a nossa união, na nossa família, na fé. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E nesta noite, amados irmãos, então nós temos o privilégio, porque isto é um privilégio, de participarmos deste momento tão sublime para nós. E assim, ao fazermos, passamos lembrando que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E um dos objetivos de Cristo era que nós fôssemos unidos em um só corpo. E nós seguimos esse exemplo. Labutamos para isso, para vivermos unidos em um só corpo, em um só corpo. Então temos a distribuição para os nossos irmãos. Peço aos irmãos que forem chegando, aqueles que forem participar, se coloquem de pé, para no momento certo a gente participar daqui. Se alguém foi esquecido, por favor. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele tomou o cálice, dizendo: tomai dele todo. Semelhantemente também, distribuiu o pão e disse: comam dele todo também. Façam isso em memória de mim. E nós estamos aqui fazendo. Há mais de 2 anos vamos continuar fazendo essa atitude. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais oportunidades que nos concede, Pai, de estar, Pai, na tua casa, Pai, estamos também na tua mesa, Senhor, para desfrutar, Pai, dessa bênção em nossas vidas. Amém. Obrigado, Senhor, por o Senhor derramou o teu sangue precioso, Senhor, para que nos purificasse de todo o nosso pecado, Pai. E agradecemos por estarmos participando da mesa do Senhor, Pai. Tanto assim é isso que nos fortalece a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com o Senhor e entre irmãos, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, Pai. Na nossa oração, em nome do Senhor Jesus, que oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Enquanto o nosso irmão vai recolhendo os cálices, o nosso irmão Tadeu, dando sequência ao término do culto, os irmãos podem se sentar.
com o cântico da família. Vamos ter no credo a oração, depois o credo apostólico, a bênção, depois o pós-último. Faz uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Inclusive, ter dado o seu único filho, Senhor, para morrer e ressuscitou por nós, ó Pai. Amém. Muito obrigado por essa lembrança, Senhor, dessa da ceia, que a gente venha estar lembrando não só hoje, Senhor, mas todos os dias da nossa vida, ó Pai. Que o Senhor venha estar conosco. Muito obrigada por esse culto, Senhor, a Ti, pela palavra que o pastor trouxe, Senhor, e que ela venha estar nas nossas vidas e possamos praticar em nosso dia a dia, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. Amém. Vamos fazer o credo. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou os mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos com os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Recebemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as maravilhas do Espírito Santo estejam sobre todos vocês aqui e com os nossos irmãos espalhados por todos os cantos da terra.